Amados irmãos e irmãs, devotos da Santíssima Virgem, a Senhora de Fátima, nós estamos dentro deste mês abençoado de maio, mês da Santíssima Virgem, mês das mães, mês das noivas. Ainda estamos celebrando de maneira profunda e eloquente os albores da Páscoa. Amanhã iniciar-se-á a novena ao Divino Espírito Santo. E dentro desta novena, a começar no próximo domingo da Ascensão do Senhor, celebraremos a semana de oração pela unidade dos cristãos em preparação ao grande evento de Pentecostes, que marcou a vida inicial da igreja. E no cenáculo estava a Santíssima Virgem, os apóstolos e os discípulos. Nossa Senhora tem as suas raízes já no Antigo Testamento, onde fora profetizada que haveria de dar a luz ao Verbo eterno, e no seu seio haveria de concluir a grande promessa do Antigo Testamento: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. A Santíssima Virgem Maria, ela está entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela é uma espécie de gestora do Novo Testamento. Ela gesta, a partir do seu ventre, o Novo Testamento, que se refere a Cristo e à igreja que ele estabeleceu como caminho para a nossa salvação. Nossa Senhora nunca ocupará o lugar de Cristo. Ela não nos quer para ela. A Virgem Maria nos quer todos para o Senhor Jesus. Os católicos não adoram Nossa Senhora, mas a veneram por uma questão de gratidão a Deus também. Tudo que nós fazemos em termos de culto e devoção a Nossa Senhora é uma honra a Deus, porque ela tornara-se a esposa do Espírito Santo, o Pai que envia pelo Espírito o mistério do seu Filho que se encarna no seio de Nossa Senhora. A Virgem Maria sempre ocupou um lugar muito especial no coração da igreja. Os nossos dogmas que orbitam a sua pessoa, como Mãe de Deus, como a sempre Virgem Maria, como aquela que está viva no céu, que subiu ao céu em corpo e alma, porque ela é a Imaculada. Ela fora concebida por Deus sem o pecado original. Nossa Senhora é uma pessoa especial e ela se torna mediadora entre nós e o Cristo. Entre o Cristo e o Pai, só há a mediação dele. Mas a Virgem Maria, ela faz essa grande mediação entre nós e o seu Filho, para não nos deixar à mercê de nós mesmos. Nossa Senhora não dorme, ela não faz madornas. Ela está sempre ocupada, como um bom anjo junto de Deus, a zelar pelo bem das almas na igreja. E a Virgem Maria, ao longo destes séculos, tem manifestado a sua presença através de algumas aparições que a igreja reconhece, inclusive as aparições de Fátima na Cova da Iria, em Portugal. Um lugar muito simples, mas de um momento assim de profundidade enorme. A procissão da noite em Fátima é impressionante. Todas as línguas do mundo, gente de todos os cantos que cantam a 13 de maio. Que louva Nossa Senhora, e a gente pode ali sentir esta presença amorosa, carinhosa, terna de nosso Deus pela sua igreja,
e por cada um de nós e por todos aqueles que ali vão. Nossa Senhora aparece a 3 crianças. Essas crianças sofreram muito. Não sofreram pouco. 2 delas morreram ainda crianças e também no tempo da peste. A terceira morreu há pouco tempo. Durou muito tempo, se tornou uma religiosa. E a Virgem Maria transmitiu suas mensagens nas diversas aparições aos pastorinhos, mensagens que não contradizem com a Sagrada Escritura. É bom ter presente que as aparições da Virgem Maria, que são poucas que a Igreja reconhece como verdadeiras, são mensagens que não traz nada de novo daquilo que está na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e no magistério ordinário dos bispos e dos papas. As aparições de Nossa Senhora, elas são como que profecias que recordam a necessidade do ser humano de voltar a Deus, de retomar o caminho da oração, da penitência, do arrependimento, da conversão. Esses temas são muito fortes nas aparições de Nossa Senhora, inclusive fortes também para nós do clero, padres e bispos, porque as mensagens de Nossa Senhora não é só para o povo, não. Em primeiro lugar, para nós sacerdotes, que precisamos estar muito atentos para não cairmos na heresia, na apostasia, para não ficarmos aí abençoando o pecado. Não se pode abençoar o erro. Não se pode abençoar o pecado. As aparições de Nossa Senhora é um clamor que ecoa ainda hoje nos nossos corações. Conversão, arrependimento. Nós precisamos disso. A Igreja não existe para uma finalidade que não seja a de promover a nossa caminhada para a nossa salvação eterna. Quando se vê na Igreja muitas coisas esquisitas, contrárias àquilo que normalmente a Igreja nos ensina, é sinal de que os olhos não estão mais elevados ao alto, mas estão cravados na terra, nessa terra passageira, nas coisas medonhas, esquisitas e que vão. A Igreja, como já nos ensinou muitas vezes o Papa Francisco, ela não é uma ONG, ela não é um partido, ela não é uma agremiação social. A Igreja, ela é o mistério do ressuscitado. Ela é uma espécie de epifania do ressuscitado neste mundo. A Igreja não é propriedade do bispo, nem do Papa, nem dos padres. A Igreja é de Cristo. E aqueles que estão à frente dos trabalhos da Igreja precisam serem dotados de um senso profundo de responsabilidade. Na Igreja não há espaço para nós fazermos o que nós quisermos, o que nós queremos. A Igreja não é para fazer a vontade do mundo. A Igreja não existe para agradar aos homens. A Igreja existe para nos ajudar no caminho da nossa salvação, através do arrependimento, da oração, da penitência e da conversão sincera de nossos corações. A base, o núcleo fundamental sobre o qual se assenta a missão da Igreja é a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes capilares, virtudes altas, que dão o norte e o discernimento para todos nós batizados no coração da Igreja. Esse é o nosso caminho. E quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, as coisas estavam difíceis. Uma humanidade carregada de soberba, de orgulho, era o início da motivação da ciência.
E havia um certo entusiasmo de que o homem é capaz por si mesmo. E essa tentação grande do materialismo, de que a humanidade caminha por si mesma. Isso é uma mentira. Nós, sem Deus, não somos nada. O que equilibra o universo, o que mantém a ordem das coisas a nível da mecânica, da física, é Deus, é o Espírito de Deus. O ser humano precisa curvar-se como Nossa Senhora diante de Deus, que disse: Fiat voluntas tua, faça-se em mim a tua vontade. A humildade nunca é demais. A humildade é a virtude dos grandes, dos fortes, o autoritarismo, o ateísmo. Esta arrogância humana que sempre se levanta no mundo, ela é sinal de fraqueza. Os fracos se tornam arrogantes e os fortes se tornam humildes. Esse é o nosso caminho. E Nossa Senhora apareceu num tempo tão difícil, quando o comunismo materialista ateu começava a se impor a partir da Rússia, deixando atrás de si um rastro de sangue, de destruição, de perseguição à fé, de perseguição à igreja, porque esta modalidade de pensamento, o comunismo ateu materialista, é terrível. Tem feito uma desgraça mundo afora. Tem feito um estrago muito grande no coração da família, destruindo os padrões, os valores que nós herdamos dos nossos pais, ridicularizando a fé e a própria igreja, ridicularizando a mulher e o próprio homem, através de ideias que desconstroem o pilar central da pessoa humana, que é a sua dignidade, a sua liberdade, o seu direito e obrigação de louvar a Deus. Quanto sofrimento nós já vivemos neste mundo por causa dessas ideias malucas que vão rodeando o coração das pessoas, os círculos intelectuais, os círculos da arte e da educação. Os cristãos, meus irmãos, jamais se dobram diante do autoritarismo dos próprios homens. Todos eles secam e passam. A igreja, ao longo desses séculos, sepultou sempre os seus inimigos. A igreja sabe que vai sepultar todos os que hoje a perseguem, de fora e de dentro. Ninguém escapa. Omnia transeunte, tudo passa. A igreja nos chama a atenção para aquela liturgia tremenda da quarta-feira de cinzas, quando o sacerdote derrama as cinzas nas nossas cabeças, acompanhadas com aquelas palavras tremendas. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó hás de voltar. Ninguém fica para semente. Os sábios olham para o cemitério, olham para a morte e voltam o seu semblante para o alto, porque só em Deus nós encontramos o sentido para a nossa vida. Os nécios, os autoritários, olham para a morte e ameaçam os outros. Se vocês não me obedecem, terão aquele fim. E se esquecem que eles também irão para lá, porque a arrogância, porque o totalitarismo, o fascismo, o comunismo, todos os relativismos e autoritarismos deste mundo fazem desses homens deuses e pensam que são imortais. Tudo passa. Só Deus permanece. E é isso que Nossa Senhora quer que nós, hoje, com muita humildade, enxerguemos dentro do nosso coração. Se tudo passa, por que arrogância?
Por que o egoísmo? Por que você se fechar em si mesmo? O cristão deve ser aberto. Aberto ao amor, aberto à fé, à esperança e à caridade. Daí que nós sempre temos esta preocupação com o que sofre. Nesses tempos obscuros, em que esta peste medonha tem assolado a face da terra, quantos exemplos bonitos de cristãos, de homens e mulheres de boa vontade, que têm estendido as suas mãos para partilhar com os que sofrem. Quantos gestos bonitos de famílias que se unem para se ajudarem. A solidariedade, a prática da justiça, a prática do bem, o cuidado de um para com os outros. Isso é a fé cristã. A fé verdadeira e genuína que brota do coração de Deus e que Nossa Senhora intercede para que nós a possuímos intensamente dentro de nós, nos leva a isso. A humildade e a solidariedade, a prática do bem, a ajudar os outros. Meus irmãos, o tempo é um tempo de servir. Servir a Deus na pessoa do outro. É uma tristeza a gente receber o dia todo mensagens de pessoas pedindo oração para o matrimônio que está se esfacelando. Por que os casamentos se esfacelam? Falta a cruz, falta a paixão de Cristo para unir as alianças na dor, na esperança da ressurreição. Falta nosso Senhor Jesus Cristo, é o que Nossa Senhora pede nas suas aparições. Volte-se ao meu filho. É este amor de Cristo que sustenta a família, que sustenta os matrimônios. O matrimônio, o sacerdócio, a vida religiosa, queridas irmãs, só pode ser levada ao bom termo até o fim se a gente colocar a cruz nos ombros. Quem não se abre ao sofrer pelo outro no matrimônio, não prospera o seu casamento. O sacerdote, o religioso, a religiosa, que não coloca a cruz nas costas, não vai dar conta de viver bem a sua consagração. E assim por diante. Nós precisamos tirar o materialismo de dentro de nós, a vaidade, as nossas alianças com as consolações deste mundo, para voltarmos mais a Deus, para sermos mais santos, mais fraternos, mais justos e mais solidários. Do contrário, nós não vamos prosseguir no caminho da santidade. Santidade é isso. Ser santo, gente, não é uma coisa de outro planeta, de outra galáxia. Ser santo é o pão, queijo do dia a dia. É você tentando se santificar naquilo que você faz. É você olhando para as realidades difíceis desta vida e carregando com as dificuldades a cruz de Jesus. A paixão de Jesus continua. Mas o que nos move é a certeza da ressurreição. Nós, católicos, precisamos, nesses tempos obscuros e estranhos, retomar a nossa fé com muita firmeza na palavra de Deus, na tradição da igreja e no magistério ordinário da igreja. Os católicos que querem servir de verdade a igreja, na santidade, na prática das virtudes, não devem acolher as novidades que pululam neste mundo, que vem do outro lado do oceano, que vai indo por aí, agradando as coisas erradas do mundo, sem fazer a penitência e o sacrifício. Ser cristão não é agradar o mundo, não é agradar os pecados dos homens. Ser cristão
é carregar a cruz, é carregar a coroa de espinho de Jesus na cabeça, tudo por amor. Cristão, de verdade, não quer ser melhor do que ninguém, mas nós temos a obrigação de, como católicos cristãos, sermos pessoas diferentes. Pessoas simples, pessoas desapegadas, caridosas, pessoas de profunda fé, de adoração, de rosário e de confessionário. Pessoas que amam. Se vocês perguntar a Nossa Senhora hoje o que ela quer de nós, ela quer isso. Que nós nos convertamos a cada dia, que nós tenhamos uma vida pautada na verdade. A igreja não pode ser conduzida pela mentira, por ideias desconectas ou desligadas da verdade que a igreja ensina. A vida do cristão é uma vida simples. É uma vida na luz, em meio aos estrupilhos deste mundo. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por nós, pela nossa paróquia, pela nossa diocese, pelo nosso mundo. E que nós, na alegria da fé, carregando nossas dores e sofrimentos, ajudando uns aos outros, que nós sejamos um povo feliz. Mesmo se a gente tiver que enfrentar o martírio, a morte por Cristo, nós devemos externar a maior alegria do mundo. Que o nosso testemunho seja desprovido da arrogância e da soberba, e que sejamos humildes e puros, como foi a Santíssima Virgem Maria. Amém.